mas também a musculação pode ser por uma questão de saúde corporal, para benefício do corpo. Há um benefício na musculação. Agora a tatuagem, eu quero saber um benefício. Pastor, a sua barba está bem aparada. Qual é o benefício disso? Eu tenho uma boa aparência. Então, higiene pessoal. Aparência. Higiene pessoal. Aparência. Aparência é uma coisa, exibicionismo é outra. Às vezes, por exemplo, eu tenho aqui, eu não tenho tatuagem, tá bom, gente? Não estou defendendo fazer. Estou dizendo que não é pecado, é que o pastor tá indo pro outro lado, mas vamos junto. Eu me acidentei, meu fêmur foi quebrado, tenho um rasgo aqui da minha bacia. Ganhei, eu tenho uma prótese na bacia. Uau. eu tenho uma prótese no fêmur. Pronto, vamos debater quem tem mais prótese. Enfim, eu tenho aqui da minha bacia até o joelho uma haste intramedular e a minha pele ela é totalmente sugada pra dentro e ia ter aquele racho de cicatriz. Eu não me importo, mas imagina uma mulher que se acidente dessa maneira, ela precisa fazer um procedimento estético que vai marcar o corpo dela pra tentar tirar aquela cicatriz. Se ela não conseguir, ela puxar uma tatuagem ali, isso não seria benéfico pra ela? Pro emocional dela? Ou isso é pecado? Pronto, já que o senhor quer entrar nisso, vamos entrar nisso. Eu veria mais um malefício aí. Vamos lá. Ser benéfico pra melhorar a moral dela? Não é moral, é o emocional. O pastor tem sentimento. O pastor acredita em bons sentimentos. Você tá falando de benefício. Sem dúvida. Uma mulher, ela tá com a mesma cicatriz que depois eu mostro pro senhor, de perna de fora a fora. Eu não ligo, eu não me importo de verdade, mas uma mulher. E ela precisa corrigir costurou isso. Ali, você fala assim. É uma costura horrível. Ela precisa corrigir isso, ela vai precisar tatuar o corpo dela. Isso é benéfico ou é maléfico? Você respondeu. Porque você disse que ela precisa. Tatuagem ninguém precisa. Não, mas aí... Não, peraí, pastor. Aqui o senhor diz, me dá um benefício de tatuar. Acabei de falar, apesar de não ser o tema. Acabei de falar. Mas pra quê? Pra cobrir uma aparência no corpo que ela acha que é uma cicatriz horrível, pastor. Qualquer mulher vai no cabeleireiro pra ficar melhor. Qualquer mulher, tô falando, vai se cuidar. E se ela precisar tatuar pra poder cobrir aquela coisa horrorosa que tá ali, de um acidente que ela teve, que ela cometeu. Mas qual é o padrão pra julgar que é horroroso aquela cicatriz? Ela não seria o mesmo padrão pra julgar que a tatuagem olhar ela e olhar, porque eu sei. É que a gente tá fugindo um pouco do tema. Mas nos olhos de um, é horrível aquela cicatriz. Nos olhos do outro, é horrível aquela tatuagem. Então é nos olhos. Então o pecado não é a tatuagem. Mas se a questão é resolver o que os olhos de outras pessoas vão ter sobre ela... Sim. Então a gente tá falando a mesma coisa, pastor, não é pecado. E não é nem ilícito em alguns casos. O senhor falou de benefício, eu acabei de citar um. Se o senhor não vê como benéfico isso... Bom, deixa eu colocar aqui dois vídeos. Peraí, eu vou chamar aqui 2 vídeos curtos de pessoas que estão participando também, oferecendo suas opiniões. São 2 pastores, um é contra, outro é a favor. Solta aí, Rafa. Toda uma igreja da Paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Braga. Queria agradecer aí a oportunidade que os irmãos estão dando, em especial o pastor César Cavalcante, Pai do Senhor, meu pastor, e também a Rádio Musical. Meus amados, me fizeram uma pergunta se tatuagem é pecado. Vamos abrir o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. E não fareis tatuagens em vossa carne por um morto, e nem imprimireis em vós marca alguma, porque eu sou o Senhor. A palavra é clara com relação à tatuagem. É pecado? Alguns falam assim, mas quando Jesus voltar, tá lá em Apocalipse, ele tem a marca na coxa. Mas isso não é tatuagem. E como eu vim de um lar espírita, né? Minha mãe tinha um centro de Umbanda em São Paulo, que eu vi meu testemunho, sabe? Ela foi diretora da Federação Espírita de São Paulo. Eu sei bem o significado de uma tatuagem na Umbanda, no Candomblé, etc. Relacionando cada força da natureza a algum tipo de orixá. Isso é adorar outros deuses. Não faça tatuagem, marca alguma em sua pele, nem por mortos, nem nenhuma outra imagem qualquer. Levítico 19, 28. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz. Tatuagem é pecado ou não é pecado? Quando as pessoas vão defender a sua posição de pensar que tatuagem é pecado, o que normalmente elas fazem é usar um texto que está lá em Levítico, dizendo: a Bíblia diz para não marcar o corpo.
Essas pessoas, elas usam esse texto de maneira ignorante, porque a Bíblia, nesse texto, não está falando sobre tatuagem, mas ela está falando sobre culto a deuses pagãos. A Bíblia fala, não marqueis os corpos pelos mortos. Isso era uma forma de cultuação a deuses pagãos. Naquele contexto, não era nem escritas e desenhos que eram feitos, mas eram mutilações corpóreas que eram feitas com cintas, objetos de metais que marcavam os corpos das pessoas como forma de culto a deuses pagãos. E é isso que a Bíblia está reprovando naquele contexto. Somente quando eu me converti é que eu decidi então fazer uma tatuagem. E aí eu fiz uma primeira tatuagem que foi na barriga Jesus Cristo, e foi até uma forma de aliança com ele. O que eu quero falar pra você, mano, é o seguinte: para de se preocupar com coisas superficiais. O mundo tem problemas reais, as pessoas estão passando fome, existem crises morais profundas na nossa nação. Se vocês não gostam de tatuagem, ok, eu respeito. Se atente ao teu filho para coisas realmente relevantes e que vão ter impacto na história dele. E tatuagem não é uma dessas coisas. Obviamente que seja muito zeloso. Por exemplo, eu acho muito pertinente você, pai, dizer a seu filho para ele fazer tatuagem depois dos 18 anos. Agora, não fique lançando sobre condenação sobre teu filho por questões tão ínfimas e pequenas. Existem assuntos mais importantes para você destacar com seu filho e prestar atenção na vida dele para dizer não a ele. Vamos nos preocupar com aquilo que nós fomos chamados para nos preocupar. Enquanto tem milhares de pessoas indo para o inferno, você está preocupado com tatuagem? Tá aí duas opiniões diferentes. Volto aqui com o pastor Joel. Comentar as opiniões ou que o senhor quiser, sequência que eu quiser. Então eu vou voltar para aquele assunto de malefício e benefício, porque eu vou falar de exibicionismo. Eu comecei dizendo que a palavra de Deus são princípios e valores que devem ser interpretados e aplicados na cultura. Eu vou para um texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2 a 5. Eu não vou me apegar à essência disso no tocante a quem é dirigido aqui. Pedro está falando das mulheres, forma delas serem, mas de valor que está aqui. Buscar, estratificar os valores que estão aqui. Ele fala de vida casta, enfeites não seja o exterior, mas o coração encoberto, com um espírito manso e quieto, e isso é precioso diante de Deus, e assim as santas mulheres se adornavam. Já estou entrando no exibicionismo. Há uma substituição de valores. Quando se faz a tatuagem e se mostra isso de uma forma, e tatuagem é feita para mostrar, as pessoas fazem para mostrar. Um ou outro quer fazer muito a tatuagem por uma questão cultural, religiosa, os pais não querem, tá? Então faz um lugar mais escondidinho. Mas o desejo, se pudesse, não tivesse um fator cultural em cima e religioso, faria na testa. Porque, na verdade, quer fazer para mostrar aquela tatuagem. Todo mundo que faz quer mostrar. Ela vai pagar, vai sofrer. O pastor ali, o Pipão, ele mesmo se contradiz, ele falou que naquela época se mutilava. Tatuagem é uma mutilação. Quem é que faz tatuagem e fica lá rindo, feliz? Machuca, dói, inflama às vezes. Tem alguns dias, às vezes tem febre. Quem faz tatuagem é mutilação também. Então, aqui tem um princípio. O princípio de que a pessoa precisa se apresentar e mostrar aos outros a boa obra de um interior, de um coração renovado, de uma mente pura. É isso que ela tem que trabalhar, o interior dela, para exibir isso às pessoas. Okay. Então, há uma substituição. Se exibe na aparência e não se preocupa com a exibição do interior. 984849988, manda a tua opinião pra cá. E você, o que pensa a respeito, pastor Roger? Só um adendo, as opiniões, acho que foram duas opiniões até extremas, que talvez a gente nem concorde 100% com nenhuma das duas com o devido respeito. Mas o pastor referiu ao famoso Levíticos 19 e 28, eu só quero fazer um contraponto rápido que o pastor Joel nem levantou. Mas ele deveria ler o contexto. O 27, e ele tava com a barba bem aparadinha lá. Então o 27 diz: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então o 28 serve, não marque, não faça tatuagem, e o 27 não serve, então isso é perigoso. Aqui eu creio que há um consenso de que
Não dá pra gente usar a rigor essa passagem de Levítico. O pastor Então, que falou isso estava de barba cortada? Totalmente, não é? Totalmente. Aí já fica difícil. Então fica difícil. Aí falar, Usar 28, aquele mesmo texto. o 28, mas e o 27, meu irmão? Então no 28 você acerta, no 27 você erra. Então é perigoso. O fim da lei é Cristo, é Romanos 10. A questão do exibicionismo, pra mim, é outro tema, mas a gente pode ir a fundo nisso. Como é que eu julgo o nível de exibição que a pessoa tem, a intenção do coração dela no exibicionismo? O pastor tá muito bem trajado, muito elegante e está aqui. Esse vestuário seu, acredito que não é para se exibir a ninguém. Mas ao mesmo tempo eu olhei e falei, que pastor elegante, que tá muito mais elegante que eu nesse momento. Então qual é o nível de exibicionismo? É muito perigoso a gente ir para esse caminho. Eu concordo e não defendo a tatuagem, mas eu concordo que por trás da tatuagem, em grande parte, há uma má intenção, sim. Você tem tatuagem? Mas não tenho. Não tenho e provavelmente não farei. Mas eu não posso dizer que é pecado e nem cair nesse campo agudo do exibicionismo. Só me permite terminar, pastor, como eu ouvi até o final. O exibicionismo é perigoso a gente tratar nisso aí. A gente vai tratar de intenções do coração, o porquê a pessoa fez isso. Então, isso não está limitado à tatuagem, está limitado à vida que ela tem. O pai pode falar para ela, não fará tatuagem. Ou a igreja, não fará. E ela se exibe de outra maneira. Então, eu não vou demonizar a tatuagem. Pastor.